Mais um lançamento da Hype, o Cosmo, que faz parte do nosso primeiro empreendimento Hype Living. O Cosmo, ele revoluciona e muda totalmente o nosso portfólio, principalmente para as imobiliárias parceiras, porque ele é o primeiro da linha Living. A linha Living, ela vem para substituir a linha Urban e a gente continua se dividindo em 3 linhas dentro da Hype, sendo a linha City aquela que está mais afastada do centro, a linha Living, como o próprio nome do Cosmo já fala, é uma linha mais cosmopolita, mais voltada ao público que mora ao centro, e depois a linha Casa Nativa, que a gente tem de mais alto padrão dentro da construção. Pensando na linha Hype Living, né, uma das coisas é a gente projetar apartamentos, né, que sejam atemporais e que sirvam para vários estilos de vida, né? Então que a gente possa ter a maior flexibilidade possível para assim a gente poder atender a maior parte de pessoas e também entender que às vezes quando a pessoa compra esse imóvel, ela tem uma certa necessidade, mas pode ser que um tempo depois isso mude e tudo mais, né? Então de repente no começo eu preciso de 2 quartos, mas depois de um tempo eu não preciso mais. Então, as plantas, né, a gente desenvolveu o projeto já pensando em como essas plantas funcionariam nesses layouts adaptados. Então, plantas de 2 quartos que podem ser transformadas em uma planta de 1 quarto, um pouco mais espaçosa e assim por diante. Ela é voltada para 2 públicos finais que a gente enxerga morando nesses empreendimentos. Quais são essas personas finais que a gente enxerga? O jovem trabalhador de 25, 35 anos, ele pode estar comprando ou alugando esse imóvel na entrega do empreendimento, e o segundo público é o estudante premium. Ele pode até ser de Curitiba, mas até pelo deslocamento do trânsito, o pai pode estar arrumando uma outra moradia para o seu filho para ele ficar mais próximo da universidade, e principalmente se ele estiver vindo de fora do Brasil. Então, o que a gente enxerga para os compactos? É uma tendência de mercado, o centro cada vez mais vai puxar esse tipo de unidade compacta e o Cosmo como um todo, né, além dos seus estúdios, um dormitório Garden, nós teremos também 2 dormitórios compactos e 3 dormitórios compactos. Então a Hype vem crescendo muito, né, e se aprimorando cada vez mais nos projetos. E num projeto como o Cosmo hoje a gente acaba envolvendo mais de 40 empresas e projetistas e disciplinas que acabam contribuindo para o projeto. Então é um número de informação muito grande, uma quantidade de informação muito grande que a gente precisa garantir que estejam se conversando ao longo de todo esse desenvolvimento. Então acho que esse é um dos grandes desafios de um projeto como esse. Então hoje dentro da Hype a gente tem uma equipe que cuida só da compatibilização e coordenação desses projetos, que consiste basicamente em pegar essas 40 disciplinas, colocar no mesmo lugar e entender se elas estão se conversando, se as coisas estão fazendo sentido, né? Então isso é um trabalho que envolve muita comunicação entre todas as partes, né? A gente trabalha junto com a equipe de arquitetura também interna da Hype, que contribui muito para que esse processo seja cada vez mais fluido, né? Então, basicamente, consiste em pegar todas as informações, colocar dentro de softwares hoje que a gente utiliza de ponta de mercado. Falando de arquitetura, eu penso na questão da soltura do térreo em relação ao resto da torre, né? Então, no Cosmo a gente tem uma decisão projetual que é bastante única, eu diria, e singular, que é das áreas comuns estarem no térreo e elas serem caixas de vidro separadas, né? Então, isso traz um dinamismo que eu acho que vai ficar muito mais claro para as pessoas quando o prédio estiver pronto e elas puderem caminhar pelo corredor e perceber que as áreas comuns elas são caixas de vidro e a circulação é integrada com o paisagismo, eu sinto ar, eu sinto as coisas acontecendo e não um corredor sem graça como costuma ser. E falando da soltura ainda, né, eu acho que essa soltura ela não é apenas em relação das caixas de vidro em relação à circulação e ao resto do empreendimento, mas também da soltura desse pavimento térreo, dessas caixas de vidro em relação ao resto da torre. Então, isso vai trazer até um conforto acústico, né, falando de som mesmo, mas também uma leveza e uma sutileza que traz uma elegância para a fachada e para o prédio de modo geral.
um ponto positivo da gente ter entrado desde o começo junto com a arquitetura foi que a gente conseguiu pensar no conceito desde o primeiro momento, mas isso acabou gerando também muito retrabalho, porque a gente nem estava no momento de aprovação legal, de prefeitura, e teve alguns momentos no projeto que a gente precisou olhar muito essas dificuldades e todo momento transformar essas dificuldades em potencialidades. Então a gente teve alguns percalços que a gente teve que sentar todo mundo junto, os projetistas, e muitos desses percalços, eu falo isso como experiências negativas, mas que todas elas se tornaram positivas, porque inclusive a posição da Co-Kitchen foi nisso. A Co-Kitchen, que é um espaço que originalmente ficava ali no centro do projeto, teve que ser deslocada para onde ela fica hoje, que é na extremidade, né, em uma das extremidades da fachada. E o que, num primeiro momento, pareceu um desafio, algo que poderia refletir de uma forma negativa, acabou sendo, na verdade, algo muito positivo para o projeto. Porque fez total sentido, na verdade, a gente reposicionar a Co-Kitchen e colocar ela na frente da fachada. Porque isso faz muito sentido com uma coisa, um dos pilares do projeto, que é essa questão de senso de comunidade. Quando a gente fala de conexão, é nisso que a gente está pensando, né? No encontro de pessoas. E colocar esse ambiente, que é um ambiente de conexão, em conexão também com o externo, né? Então, em contato com a fachada, em contato com o que está acontecendo ali na rua, né? Acho que também conecta com uma outra coisa muito interessante, que é a questão da segurança, do olhar e ser visto, né? Então, quem está ali poder ver o que está acontecendo na rua e quem está na rua poder ver um pouquinho também do que está acontecendo por ali. Então, acho que esse foi um momento em que, a princípio, poderia ser um problema, mas acabou gerando resultados ainda mais positivos para o projeto. Teve muitos ruídos de aprovação, que é natural quando a gente pega desde o começo do projeto, mas eu acho que todos os projetistas conseguiram entender essas dificuldades como os pontos positivos e transformar numa solução ainda mais interessante. Meu trabalho como coordenadora de produto é garantir que o lançamento vai acontecer da melhor maneira possível. Então a gente tem uma equipe, várias equipes, e eu fico ali interlocutando entre essas equipes. Então eu faço todo um plano de ação, desenvolvo as atividades e faço que elas aconteçam da melhor forma, trazendo essa comunicação entre equipes. E no fim eu acabo fazendo bastante coisa também para conseguir fazer o mundo girar, né? E a gente entregar o que a gente entregou hoje, que foi um evento incrível. Cosmo é inovação, né? O Cosmo é oportunidade. Ele vai engrandecer muito esse ano aí, vai trazer muitas oportunidades e muito dinheiro no bolso de todos os corretores. Fala final ali no evento, achei bacana. Qual a mensagem que eles querem deixar no legado desse empreendimento, que é pertencimento e acolhimento. E isso foi sempre parte dos nossos valores, da nossa cultura. Então, assim, é uma história bonita que a Raife vai continuar.